Eu nunca pensei que chegaria a esse ponto da vida. Sentei naquela noite na mesa da cozinha, com meus óculos escorregando até a ponta do nariz, enquanto a única coisa que fazia barulho era o velho refrigerador. Eram quase 11 horas quando ouvi a notificação do celular. Achei que fosse uma mensagem carinhosa do meu filho Nathan, confirmando os detalhes da viagem. Mas o que lhe mudou tudo. Você não vai se juntar a nós. Minha esposa prefere manter apenas a família dela. Depois de tudo, você já fez sua parte pagando a viagem. O cartão não embarca, mãe. Entenda seu lugar. Li e reli aquelas palavras várias vezes. Cada letra parecia queimar dentro de mim. O relógio marcava 23 horas e 2. 2 dias antes do embarque da viagem que eu vinha planejando, economizando e sonhando por 3 anos inteiros. Ainda naquela noite, eu havia terminado de preparar as lembrancinhas para os meus netos. Pequenos pacotes com chaveiros de alolha e bilhetinhos escritos à mão: "A vovó ama você". Minhas mãos estavam grudentas de fita adesiva por embrulhar cada saquinho. Na mala, eu tinha guardado 2 vestidos leves que fazia anos não usava, e uma vela de lavanda, a favorita do meu falecido marido, James. Eu sonhava em acendê-la à beira da praia, com todos reunidos, celebrando a memória dele. Mas, em vez de gratidão ou alegria, recebi aquele texto frio. Meu filho não me ligou. Não me agradeceu. Nem sequer inventou uma mentira bondosa para suavizar a exclusão. Apenas digitou, enviou e seguiu com a vida. Eu fiquei parada, olhando para a tela acesa, até que ela se apagou. O celular ficou virado para baixo sobre a mesa. O silêncio da casa parecia mais pesado que o normal. Foi então que percebi que, talvez, eu já tivesse sido excluída há muito tempo, só não havia aceitado enxergar. Não era apenas o jeito de Tânia, minha nora, de me corrigir diante das crianças, nem os olhos revirados quando eu contava histórias do tempo em que James e eu fomos à nossa lua de mel no Havaí. Não era só o fato de ela começar a organizar os feriados na casa da mãe dela, avisando de última hora, como se eu fosse apenas uma convidada de segunda categoria. O que realmente me mostrava tudo era o olhar dela. Não era que ela olhasse através de mim. Era pior. Ela olhava para além de mim, como uma garçonete que já deixou a conta na mesa e não pretende voltar. Mesmo assim, eu nunca imaginei que Nathan iria seguir esse caminho. Ele, que me escrevia cartões de Dia das Mães que me faziam chorar. Ele, que trazia tulipas cor-de-rosa todo mês de março, mesmo depois de adulto. Ele, que, quando criança, desenhou um retrato meu com capa de super-heroína e escreveu embaixo: "Minha mãe salva o dia". Mas ali estava a verdade nua e crua, eu não fazia mais parte dessa história. Minha mala ainda estava arrumada, com as roupas simples e a foto de James que eu queria colocar na mesa do jantar da praia. Eu já podia ouvir meu neto perguntando: "Vovó, o vovô também gostava do mar?" E eu responderia com lágrimas nos olhos: ele gostava ainda mais porque estava comigo. Esse momento nunca aconteceria. Não porque eu não tivesse lutado por ele, mas porque me arrancaram desse papel sem nem ao menos pedir desculpas. Fui eu quem pagou a vila à beira-mar. Fui eu quem organizou os voos, os traslados, as aulas de mergulho, os ingressos para o luau, os cestos de café da manhã. Passei horas em ligações com a agência de viagens, pedindo camas macias para as crianças e caminhos acessíveis para a mãe de Tânia, que tem problemas nos joelhos. E agora? Eu era apenas um número que podia ser riscado. Um caixa eletrônico com rugas. O relógio avançava para meia-noite. Eu fiquei na cozinha, imóvel, com a luz fraca sob os armários projetando sombras compridas. E, pela primeira vez em anos, eu não senti nem raiva, nem tristeza. Senti vergonha. A vergonha amarga de quem percebe que sonhou sozinha, que apostou alto demais naquilo que ninguém mais queria. Cheguei a pegar o celular para ligar para Nathan. Mas o que eu diria? "Filho, isso machuca?" Ele sabia que machucava. "Por favor, me deixem ir?" Eu não podia implorar. Não depois de tudo que dei. Coloquei o telefone de volta. Em vez disso,
Fui até o escritório e liguei meu laptop antigo. A tela demorou para acender, como sempre. Entrei na pasta Fundo Havaí. E lá estava, o saldo de 3 anos de sacrifícios, $21.763,84. Cada centavo tinha uma história. Notas de $10 guardadas em envelopes. Móveis vendidos. Aulas de inglês dadas até tarde da noite, mesmo com os olhos ardendo. Meses inteiros economizando em chá, em calefação, em sapatos novos. Tudo para esse sonho. O cursor piscava na tela ao lado do botão Congelar conta. Bastava um clique. Mas eu não cliquei. Não ainda. Abri um documento em branco e comecei a escrever uma lista de nomes. Não era uma resposta para Nathan. Não era um pedido. Era um novo projeto. Mulheres da igreja. Amigas que nunca viajaram. Carol, cujo filho se afastou quando ela teve câncer. Louise, que perdeu o marido e ainda leva a foto dele para o grupo de oração. Frances, que criou os netos mas nunca foi convidada para a formatura deles. Beverly, que nunca teve uma foto dela na praia. Fechei o arquivo, voltei à página do banco e, dessa vez, cliquei em congelar. Uma caixa de diálogo apareceu. Tem certeza de que deseja pausar todas as transações? Cliquei em sim. O sistema respondeu. Todos os cartões vinculados foram desativados. Fechei o laptop, respirei fundo e olhei para os embrulhos dos netos. Um por um, abri todos, retirei os chaveiros e deixei-os espalhados sobre a mesa. E pela primeira vez em 3 anos, me permiti imaginar uma viagem diferente. Uma viagem em que eu não seria peso morto. Em que eu não seria ignorada. Em que eu não seria apenas quem paga a conta. Sorri. Não de vingança. Mas de clareza. O café esfriava na xícara enquanto eu olhava para os pacotinhos abertos sobre a mesa. Os chaveiros da Lola pareciam zombar de mim, como pequenos sussurros de um sonho que nunca aconteceria. Passei o dedo pelas letras douradas e pensei em cada passo que me levou até ali. Foram 3 anos de economia paciente, quase secreta. Eu não queria que Nathan ou Tânia soubessem dos detalhes. No começo, era apenas uma ideia guardada no fundo da mente, reunir a família no Havaí, o lugar que James e eu sempre dissemos que visitaríamos quando nos aposentássemos. Mas James partiu cedo demais, e o plano virou promessa. Não só para mim, mas para todos nós. Me lembro bem do dia em que tomei a decisão. Era aniversário do meu neto mais velho, e na mesa de festa, entre velas coloridas e papel de presente, ouvi Tânia comentar sobre uma viagem que a família dela faria para Cancún. Eu sorri, participei da conversa, mas dentro de mim algo começou a crescer, a certeza de que, se eu não tomasse as rédeas, meus netos nunca saberiam o que significava viajar comigo, ouvir minhas histórias em outro país, sentir que eu ainda fazia parte do presente deles. Então comecei devagar. Vendi alguns móveis que não usava, dei aulas particulares de inglês a adolescentes barulhentos que mais queriam conversar do que aprender. Passei a comprar roupas de segunda mão, e quando me perguntavam se não queria me presentear com algo novo, eu respondia: prefiro guardar para algo especial. Ninguém desconfiava do quanto cada escolha pesava. O casaco que deixei de comprar naquele inverno gelado. O aquecedor que só liguei quando a casa parecia um bloco de gelo. As noites em claro, corrigindo exercícios, quando meus olhos já pediam descanso. Tudo isso era investimento em um futuro que eu via com nitidez. Meus netos correndo na areia, Nathan rindo ao lado de Tânia, e eu, de vestido leve, finalmente realizando o sonho que James e eu nunca tivemos tempo de viver. Planejei cada detalhe com o zelo de quem borda uma colcha à mão. Pesquisei os hotéis, escolhi uma vila que ficava a poucos passos do mar, com varanda ampla e redes coloridas. Pedi camas extras para as crianças, adaptei os pacotes de passeio para que todos pudessem aproveitar. Até a lista de refeições eu organizei, certificando-me de incluir os pratos favoritos de cada um. E, no entanto, quanto mais me esforçava, mais parecia invisível. Tânia nunca demonstrou interesse em ouvir sobre a viagem.
Quando eu mencionava uma novidade, consegui desconto no luau da primeira noite. Ela apenas respondia com um que bom frio, como se eu estivesse falando de trocar lâmpadas. Nathan também passou a se distrair, mudando de assunto ou encerrando as conversas com pressa. Ainda assim, continuei. Porque o amor de mãe não se mede pelo retorno, mas pelo impulso de dar. Até que aquela mensagem chegou, cortando tudo de uma vez. Enquanto segurava a xícara, compreendi algo que nunca havia permitido a mim mesma pensar. Não era só descaso. Era rejeição. Tânia não queria minha presença. E Nathan? Nathan havia escolhido concordar. Esse pensamento poderia ter me destruído. Mas, em vez disso, acendeu outra chama. Eu me lembrei da lista que comecei na noite anterior. Os nomes das mulheres que, como eu, carregavam histórias de abandono, silêncio ou esquecimento. Mulheres que deram tudo e receberam pouco. Por que não? Por que não transformar o que era dor em dádiva? A ideia parecia absurda, quase insana, mas quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. Se Nathan e Tânia não queriam a minha presença, talvez houvesse outras pessoas que dariam valor. Outras avós que nunca foram convidadas a viajar. Outras mães que foram tratadas como peso, quando na verdade sempre foram um alicerce. Abri novamente o laptop, com o coração acelerado. O cursor piscava na tela, pedindo ação. Escrevi no topo do documento: Projeto Segunda Lua de Mel. Não para casais, mas para mulheres que precisavam se lembrar de que ainda havia vida, ainda havia beleza, ainda havia pertencimento. Comecei a rabiscar ideias. Como organizar o grupo? Quantas poderiam viajar? Se cada uma poderia pagar uma parte simbólica, ou se eu arcaria com a maior parte usando o fundo que já tinha guardado. Ao mesmo tempo, uma pontada de medo me atravessava. E se fosse um fracasso? E se todas rissem de mim? E se ninguém quisesse? Mas a alternativa era muito pior. A alternativa era ficar parada naquela cozinha, remoendo a rejeição, permitindo que as palavras frias do meu próprio filho definissem quem eu era. Levantei-me, fui até o quarto e abri a mala. Retirei os vestidos, dobrei-os novamente e coloquei-os de volta na gaveta. A vela de lavanda, eu deixei sobre a comoda. Não iria com eles. Mas talvez pudesse viajar comigo e com outras mulheres que, como eu, sabiam o valor da memória. Enquanto guardava as roupas, senti algo que não experimentava fazia muito tempo: esperança. Não uma esperança ingênua, como a de 3 anos atrás, quando imaginei que o amor bastaria. Era uma esperança diferente, mais dura, mais lúcida. Uma esperança que nascia da dor, mas também da coragem. Respirei fundo, fechei a mala vazia e sorri para mim mesma. Não era o fim da história. Era apenas o começo de outra. Na manhã seguinte, o sol bateu suave na janela, e por um instante eu quase esqueci de tudo. Senti o cheiro do café e o calor da caneca nas mãos, e foi como voltar a uma época em que a vida parecia mais simples. Aquele silêncio da casa me levou direto a lembranças de quando Nathan ainda era menino. Ele sempre foi meu companheiro. Quando Jamie saía cedo para o trabalho, era Nathan quem fazia piadas no café da manhã, tentando me animar. Mamãe, sabia que os dinossauros só não estão por aqui porque não tinham guarda-chuva no dia do meteoro? Eu ria alto, e ele ria ainda mais, só por me ver rir. Na escola, ele não gostava de soltar minha mão. Muitas mães diziam que os filhos ficavam constrangidos, mas Nathan não. Ele dizia: "Você é minha sorte, mãe. Se eu soltar sua mão, posso esquecer de ser corajoso." Essas palavras ficaram gravadas em mim como tatuagem invisível. Foi por ele que aprendi a dirigir, mesmo morrendo de medo. Foi por ele que aceitei empregos que não combinavam comigo, só para garantir que tivesse cadernos novos no início de cada ano. Foi por ele que guardei moedas em um pote de vidro para comprar o primeiro videogame que ele tanto queria. Eu me lembro da vez em que ele ficou doente, com febre alta, e os médicos disseram que precisaria ficar internado por alguns dias. Eu não saí do lado da cama dele nem por um minuto. Dormi sentada na cadeira dura,
com a cabeça apoiada na beirada, segurando sua mão pequena. Quando acordava de madrugada, confuso, eu já estava ali, pronta para cantar baixinho as canções que James costumava tocar no violão. E foi assim por anos. Nathan cresceu sabendo que eu era porto seguro. Mas a vida tem o dom de mudar as marés quando menos esperamos. Depois da morte de James, as coisas começaram a se transformar. Nathan já era adulto, tinha sua própria vida, e eu entendia que não poderia mais ser o centro do mundo dele. Ainda assim, a distância não foi como uma porta que se fecha de repente. Foi mais como uma janela que se abre aos poucos, deixando o vento entrar, até que tudo já está diferente e você nem percebe quando começou. Primeiro, foram as visitas que diminuíram. Depois, os telefonemas mais curtos. Então vieram as festas de aniversário organizadas pela família de Tânia, e eu recebia o convite apenas na véspera. No início, não dei importância. Achei que fosse apenas a correria da vida moderna. Mas os sinais estavam lá. Lembro-me de um Natal em especial. Eu havia passado a semana inteira preparando sobremesas. Fiz o bolo preferido de Nathan, o mesmo que eu fazia desde que ele era criança, chocolate com recheio de creme de manteiga e morangos frescos. Quando cheguei com o bolo, Tânia sorriu educadamente, mas logo colocou de lado, porque já havia encomendado doces de uma confeitaria mais sofisticada. O bolo ficou intocado. As crianças sequer chegaram a ver. Eu disse a mim mesma que não era nada, que talvez tivesse exagerado, que ela apenas queria variar. Mas no fundo doía. Doía perceber que gestos simples, que antes significavam tanto, agora eram tratados como pequenos incômodos. Outra vez, durante o aniversário da minha neta, sentei ao lado dela para contar uma história sobre James, como ele sempre cantava para Nathan quando o colocava para dormir. Tânia me interrompeu no meio da frase, dizendo: "Querida, deixa ela brincar com os amiguinhos, depois você conta." Nunca houve um depois. Eu comecei a sentir que meu papel estava encolhendo. Que, aos poucos, a minha presença era vista como sobra. E, no entanto, eu continuava tentando. Talvez por teimosia, talvez por amor. Talvez porque ainda via, dentro do homem adulto que se afastava de mim, aquele menino que segurava firme a minha mão no portão da escola. Cada lembrança, cada sacrifício, cada noite mal dormida se misturava agora com a sensação amarga de perda. Não a perda de James, essa eu já tinha chorado até secar. Mas a perda silenciosa de Nathan, que continuava vivo, sorrindo, criando uma família, mas cada vez mais longe de mim. Quando recebi aquela mensagem sobre a viagem, não foi só o cancelamento de um sonho. Foi a confirmação de tudo o que eu vinha sentindo há anos. Era como se o último fio tivesse se rompido. Ainda assim, enquanto tomava meu café naquela manhã, olhando para o nada, senti uma estranha mistura de dor e clareza. Eu não poderia mudar o passado. Não poderia obrigar Nathan a me amar como antes. Mas podia, sim, escolher o que fazer com o tempo que ainda me restava. E foi nesse momento que percebi, talvez o amor que eu tanto queria dar ainda tivesse lugar no mundo. Talvez não fosse mais para Nathan. Mas poderia ser para outras mulheres. Para aquelas que, como eu, tinham dado tudo de si e agora eram deixadas de lado. Era o começo de uma nova missão. Naquela mesma tarde, com a casa mergulhada em silêncio, eu abri a velha agenda de capa marrom que guardo desde os anos 80. As páginas amareladas ainda tinham o cheiro de tinta e papel antigo. Passei os dedos pelos nomes escritos à mão, mulheres que fizeram parte da minha vida em diferentes momentos. Amigas da igreja, vizinhas, companheiras de trabalho, mães de colegas de Nathan. Muitas delas eu não via há anos, mas todas carregavam histórias que nunca me saíram da memória. Peguei o telefone e respirei fundo antes de discar o primeiro número. Era de Carol, a quem eu não falava havia quase uma década. O telefone chamou 3 vezes até que uma voz hesitante atendeu. Alô? Carol, aqui é a Margarete. Houve um silêncio breve, depois um suspiro emocionado. Margarete? Pensei que tivesse me esquecido de mim. Conversamos por quase 1 hora. Ela me contou das lutas contra o câncer,
do filho que havia se afastado quando ela mais precisava. E quando mencionei a ideia da viagem, sua voz tremeu. Você está falando sério? Porque só de imaginar sentir areia debaixo dos pés, eu já me sinto viva de novo. Desliguei o telefone com lágrimas nos olhos. O coração batia mais rápido, não de tristeza, mas de entusiasmo. Em seguida, liguei para Louise. Ela perderá o marido em um acidente, desde então, raramente saía de casa. Quando ouviu minha proposta, ficou em silêncio por um instante. Pensei que fosse recusar, mas então ela riu, uma risada nervosa, quase esquecida. Sabe, Margarete, não sei se ainda sei usar um maiô. Mas, por você, eu tento. Depois veio Francis, que criou os netos sem nunca receber reconhecimento. Ela não acreditou de imediato. Isso não existe, minha querida. Viajar para o Havaí, de graça? Deve ser trote. Tive que convencê-la de que era real. Contei que tinha guardado dinheiro durante anos, que estava destinada a levá-las comigo, que não se tratava de caridade, mas de partilha. Quando finalmente entendeu, ela chorou do outro lado da linha. Cada ligação era como acender uma vela em uma sala escura. E logo percebi que a chama se espalhava. Essas mulheres, que antes se sentiam invisíveis, agora falavam com brilho nos olhos, mesmo que eu não pudesse vê-las, eu ouvia nos tons da voz. Passei dias organizando tudo. Fiz uma lista de documentos, ajudei cada uma a preparar passaporte, entrei em contato com a agência de viagens para alterar as reservas. A funcionária do outro lado parecia confusa. A senhora está substituindo todos os passageiros? Sim, respondi, firme. Todos. Ela hesitou, mas não fez perguntas. E eu senti uma liberdade que não experimentava desde a juventude. Enquanto os planos tomavam forma, percebi algo curioso. A dor que eu sentia pela rejeição de Nathan ainda estava ali, mas já não me dominava. Era como uma cicatriz que lateja, mas não impede de caminhar. E cada passo dado ao lado dessas mulheres tornava a ferida um pouco mais suportável. Algumas noites, deitada na cama, eu fechava os olhos e tentava imaginar o rosto de Tânia quando descobrisse que os cartões não funcionariam mais. Talvez houvesse choque, talvez raiva. Talvez até uma ligação apressada, cobrando explicações. Mas eu não estava mais disposta a dar explicações a quem nunca quis ouvir. Pela primeira vez em anos, eu estava vivendo por mim, de quebra, dando vida a sonhos que outras mulheres também tinham enterrado. O grupo foi crescendo. No final, éramos 8, eu, Carol, Louise, Francis, Beverly, Marta, Elaine e Ruth. 8 histórias diferentes, unidas por uma dor comum, a sensação de termos sido deixadas para trás. Marcamos um encontro em minha casa antes da viagem. Preparei chá e biscoitos, arrumei a sala com flores simples, e quando elas chegaram, algo mágico aconteceu. A casa, que antes parecia silenciosa e triste, encheu-se de risadas, de vozes animadas, de mãos se apertando como se já fossem irmãs de longa data. Carol trouxe um álbum de fotos antigas e mostrou imagens dela ainda jovem, sorrindo ao lado do filho. Louise levou um chale que o marido sempre usava, como se fosse uma maneira de levá-lo conosco. Francis contou piadas que não fazia há anos, arrancando gargalhadas até de mim, que achava ter esquecido como rir de verdade. Enquanto olhava para aquelas mulheres, percebi, eu não estava apenas organizando uma viagem. Estava criando uma nova família. Uma família escolhida, construída não pelo sangue, mas pela partilha da mesma ferida. Naquele instante, tive certeza de que James, de onde quer que estivesse, estaria sorrindo. Ele sempre dizia que a vida era curta demais para esperar gratidão. Se for amar, ame agora. Se for dar, dê agora. Se for viver, viva agora. E foi isso que decidi fazer. Naquela noite, depois que todas foram embora, sentei-me sozinha na varanda. O ar estava frio, mas meu coração ardia em calor. Olhei para o céu estrelado e falei em voz baixa. James, talvez o Havaí nunca tenha sido sobre nós dois. Talvez sempre tenha sido sobre algo maior. Sorri, e pela primeira vez em muito tempo, não me senti sozinha.
o avião pousou em Honolulu sob um céu alaranjado. O sol parecia maior, mais próximo, como se nos desse boas-vindas depois de tantos anos de espera. Quando as portas se abriram, uma brisa morna invadiu a cabine, junto dela, o cheiro adocicado de flores misturado ao sal do mar. Eu me levantei devagar, segurando firme na poltrona da frente. Atrás de mim, Carol chorava baixinho. Não era tristeza, era incredulidade. Louise apertava o chale do marido contra o peito, como se ele também tivesse desembarcado conosco. Francis não parava de repetir: "Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito." Quando finalmente atravessamos o corredor e pisamos no solo havaiano, um grupo de jovens com colares de flores se aproximou. Colocaram os leis ao redor de nossos pescoços. O perfume das orquídeas me envolveu, e senti uma onda de alegria que quase me fez rir alto. Era como se o mundo estivesse dizendo: "Vocês chegaram. Vocês pertencem aqui." Nosso hotel ficava de frente para a praia de Waikiki. Assim que entramos no saguão, as mulheres ficaram em silêncio, admirando o chão de mármore polido, os arranjos enormes de hibiscos e o barulho suave da água caindo de uma fonte. Eu, que tinha planejado cada detalhe, ainda assim me surpreendi. "Margarete", cochichou Beverly, "isso aqui parece cena de filme." Naquela primeira noite, jantamos juntas em uma varanda aberta, com vista para o mar. Havia música havaiana ao vivo, violões dedilhados com suavidade, e as ondas quebrando em ritmo lento ao fundo. Eu olhava para aquelas mulheres e via rostos iluminados não apenas pelas velas da mesa, mas por algo que não se comprava: esperança. Quando terminamos a refeição, Marta levantou-se de repente e começou a dançar, imitando os movimentos do hula com as mãos e quadris. A princípio, ficamos constrangidas, mas logo todas estávamos rindo e batendo palmas. Pela primeira vez em muito tempo, senti que o peso da idade não nos definia. Na manhã seguinte, descemos cedo para a praia. O sol ainda surgia tímido no horizonte, pintando o céu de tons rosados. A areia era fina, quase branca, e gelada sob os pés. Algumas de nós hesitaram em tirar os sapatos. Louise, em especial, parecia envergonhada. "Faz anos que não mostro minhas pernas", murmurou. Eu a abracei. "Hoje não estamos aqui para esconder nada. Estamos aqui para viver." Ela sorriu com lágrimas nos olhos, tirou os sapatos e caminhou até a beira do mar. Quando a primeira onda molhou seus pés, deu um grito de surpresa e depois uma risada tão alta que fez todos olharem. E naquele riso havia libertação. Francis foi a primeira a mergulhar. Pulou nas ondas como uma criança, e logo estávamos todas dentro d'água, gritando, rindo, molhando uma a outra. Eu me lembrava das tardes em que levava Nathan ainda menino para brincar no lago, e por um instante, aquela memória deixou de doer. Transformou-se em gratidão. Durante a semana, exploramos cada canto possível. Visitamos vulcões adormecidos, caminhamos por trilhas cercadas de cachoeiras, participamos de uma cerimônia tradicional ao redor de uma fogueira. Ruth, que raramente saía de casa, surpreendeu a todas quando subiu até o topo de Diamond Head comigo. A subida era íngreme, mas quando chegamos ao mirante e vimos o mar se estendendo até onde a vista alcançava, ela chorou. "Margarete, nunca pensei que veria algo tão bonito antes de partir." Abracei-a forte. "Então veja bem, Ruth. Veja e guarde para sempre." Em uma das noites, organizamos algo só nosso. Sentamos em círculo na areia, cada uma com uma vela acesa. E começamos a compartilhar nossas histórias. Foi doloroso, mas também libertador. Carol contou de como o filho desapareceu após ela revelar o diagnóstico. Louise falou da solidão que nunca confessara a ninguém. Beverly se abriu sobre um amor que nunca pode viver. Eu respirei fundo e, pela primeira vez, falei em voz alta sobre Nathan e Tânia. Não sei se algum dia meu filho voltará para mim. Mas sei que hoje, aqui, eu não estou sozinha. Elas seguraram minhas mãos. E, naquele instante, percebi que a família que eu perdera estava, de alguma forma, sendo reconstruída. Nos dias finais,
Fomos convidadas para participar de uma aula de dança hula com mulheres locais. Eu estava envergonhada no começo, mas logo percebi que não havia julgamento. Nossos movimentos eram lentos, às vezes desajeitados, mas cada gesto carregava uma mensagem: você ainda pode aprender, você ainda pode celebrar. No último pôr do sol, sentamos todas juntas em espreguiçadeiras, olhando para o horizonte. O céu era uma tela de cores, dourado, vermelho, lilás. O mar refletia cada tom como um espelho infinito. Frances, sempre espirituosa, disse: se eu morrer amanhã, já vou feliz. Todas rimos, mas sabíamos que havia verdade em suas palavras. Olhei para aquele grupo e senti algo que não experimentava havia décadas: paz. A viagem não apagou as cicatrizes, mas transformou cada uma em algo belo, como conchas polidas pelo mar. E naquele silêncio compartilhado, entendi: talvez não tivesse sido rejeitada pelo destino. Talvez tivesse sido redirecionada. O voo de volta parecia mais silencioso que o de ida. Não porque estivéssemos tristes, mas porque cada uma carregava dentro de si algo precioso. Era como se tivéssemos vivido um pequeno milagre, e agora o guardássemos no peito, protegendo-o com cuidado. Quando as rodas tocaram o solo americano, senti um misto de cansaço e gratidão. Eu já não era a mesma que embarcara dias atrás. Dentro de mim, uma parte adormecida havia despertado. Na chegada, nos despedimos com abraços longos. Carol disse: Margarete, você nos deu um presente que ninguém poderia comprar. Louise completou: foi mais que uma viagem. Foi uma cura. Assenti em silêncio, porque minhas palavras teriam se quebrado se tentasse falar. De volta à minha casa, tudo parecia igual, mas nada era mais o mesmo. A varanda ainda rangia sob meus pés. O sofá, já gasto, ainda tinha as marcas do tempo. Mas agora eu não os via como lembranças de solidão, via como testemunhas de que eu ainda estava aqui, viva. Coloquei sobre a mesa um pequeno vaso com orquídeas que trouxe do Havaí. Aquelas flores exalavam um perfume discreto, mas constante. Cada vez que o cheiro alcançava meu nariz, eu lembrava da areia molhada, das gargalhadas na beira do mar, dos abraços ao redor da fogueira. Sentei-me na cadeira de balanço e percebi que não esperava mais por uma ligação do meu filho. Pela primeira vez em muitos anos, eu não esperava nada de fora. Eu já tinha encontrado algo dentro de mim mesma. Alguns dias depois, recebi uma mensagem curta de Nathan. Apenas: espero que esteja bem. Por um instante, a velha dor tentou voltar. Mas em vez de responder com súplica ou raiva, escrevi apenas: estou. E espero que você também esteja. Enviei e deixei o celular de lado. Entendi que meu amor por ele não precisava ser uma prisão. Eu podia amar sem me anular. As semanas passaram, e nós, as senhoras do Havaí, como passamos a nos chamar, criamos um grupo no telefone. Todos os dias alguém mandava uma foto, uma lembrança, uma frase engraçada. A solidão perdeu espaço. O que antes era silêncio pesado transformou-se em conversa leve, em apoio mútuo. Numa tarde, Beverly me ligou. Margarete, pensei, e se a gente organizasse outra viagem no próximo ano? Não precisa ser longe, pode ser até uma cidade vizinha. O que importa é estarmos juntas. Sorri de imediato. A semente já estava plantada. Não éramos mais mulheres aguardando o fim dos dias. Éramos exploradoras de um tempo novo. Certa noite, sentei novamente na varanda. O céu estava limpo, e uma lua cheia iluminava o quintal. A cadeira rangia como sempre, mas aquele som já não era melancólico. Era música. Peguei um caderno que guardava para anotações e escrevi: talvez a vida, no fundo, seja como o mar que vimos no Havaí. Às vezes, nos derruba, arrasta, nos faz engolir água salgada. Mas também pode nos embalar, refrescar, renovar. O segredo é não parar de entrar na água. Fechei o caderno e sorri. Pela primeira vez em muito tempo, senti que ainda tinha muito a viver.
Se você está ouvindo minha história agora, talvez sinta que o mundo lhe virou as costas. Talvez alguém que você amou profundamente o tenha afastado, e a solidão pareça um peso insuportável. Quero lhe dizer uma coisa: não espere que o amor volte para se sentir inteiro. Crie novas memórias, mesmo que doa no começo. Procure pessoas que, como você, carregam cicatrizes. Juntas, essas cicatrizes podem se transformar em mapas de lugares ainda a serem descobertos. A vida não termina porque alguém fechou a porta. Às vezes, é nesse fechamento que nasce a coragem de atravessar outras. E se um dia você se encontrar diante de um pôr do sol, lembre-se do que uma senhora cansada, mas sonhadora, aprendeu no Havaí: sempre há um horizonte aberto, mesmo quando pensamos que não há mais caminhos.